Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. O mais rico, o mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade o nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente ter ânimos, coragem e atitude em nossas vidas para praticar, para pôr, para empreender o Evangelho de Jesus, para pôr em nossas vidas, para empreender o Evangelho de Jesus, que assim seja. Mais uma vez é uma satisfação muito grande estar falando com todos desta forma virtual e hoje o tema que vai ser falado, o tema que está elencado é que brilhe a vossa luz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, quando Jesus sobe num elevado, numa montanha, e faz um dos mais belos discursos que o Mestre fez, se é que tem algum que não seja belo. Mas alguns são mais conhecidos, alguns de alguma forma tomam alguma relevância a mais, e o Sermão da Montanha é um desses em que as pessoas têm melhor ou maior conhecimento. Eu não vou falar do Sermão da Montanha aqui, porque não é o nosso foco. Logo depois de proferir o Sermão da Montanha, desculpem, que é uma alusão, uma citação, uma exaltação aos que sofrem, aos que passam necessidades, aos que são humilhados, aos que são colocados de lado, aos pequenos, como Jesus se refere muitas vezes em seu Evangelho. É uma exaltação a esses sofrimentos que eles têm, que temos aqui nesta casa planetária, ele será reconhecido na eternidade da nossa existência, na eternidade do nosso espírito. Então, passar pelos perrengues, pelas dificuldades aqui na Terra, é missão, é merecimento que cada um de nós temos dentro das dívidas contraídas nesta e em outras encarnações, e que se soubermos passar e que se soubermos sobreviver com dignidade a essas situações, ganharemos o reino dos céus, seremos grandes no reino dos céus, que são referências que Jesus faz, e as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele aborda, ele fala sobre essas situações. Logo depois do Sermão da Montanha, Jesus fala que vós sois o sal da terra. E completa dizendo que o sal, quando perde a função dele, quando ele perde o poder de ser sal, o poder de salgar, ele não serve para absolutamente nada, ele pode ser descartado. E aí é uma das lições que Jesus nos passa, que nós podemos ser descartados deste reino de Deus, desse reino dos céus, se não tomarmos cuidado, se não empreendermos a oportunidade que temos de estar nesta casa planetária em evolução, em crescimento de forma correta. E logo depois que ele diz que vós, Sermão da Montanha, vós sois o sal da terra, Jesus completa dizendo que nós somos a luz do mundo. E aí ele fala que você não consegue esconder uma cidade atrás de uma montanha, porque a luz dessa cidade aparece. E também não diz que alguém acende uma luz, acende um candelabro, acende uma luminosidade para escondê-la debaixo da mesa. Ela é colocada para iluminar a casa, para brilhar. E aí é outra comparação
absolutamente fenomenal do Evangelho de Jesus, que nos diz que nós estamos aqui para brilhar. A nossa luz deve brilhar, porque os nossos exemplos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes é que devem brilhar, porque esta é a missão que temos aqui na Terra. Um dia desses, eu zapeando a televisão, eu parei num programa de viagem que mostrava uma cidade da Noruega. Um lugar interessante, aquela cidade toda limpa, as ruas bem cuidadas, os políticos lá andam em transporte público, cumprem horário, você não precisa marcar audiência para falar com um político de qualquer graduação, ele está à disposição do povo. A cidade, você não tem problemas de deixar uma criança, um carrinho de criança na porta de uma loja, para não atravancar a loja com a entrada de um carrinho, de um comércio, porque ninguém vai mexer com a sua criança, ninguém vai roubar a sua criança. Pelo contrário, vão procurar cuidar da criança. Se há muito sol, se começar a chover ou alguma situação adversa, vão proteger a criança. Os idosos são protegidos. A saúde, ela é estendida a toda a população. Ninguém passa fome. Eu não tenho absoluta certeza, mas acho que foi nessa cidade que inauguraram bicas de cerveja. Vocês vão dizer que eu fiquei assistindo o programa por causa disso, mas me chamou a atenção, eles davam lá lugares, tinha uma praça que tem uma bicas para as pessoas tomarem cervejas, tem um lugar para lavar uma caneca, inclusive não enchem a caneca, as bicas de várias qualidades, de vários tipos de cerveja, elas não são enchidas até em cima, para que as pessoas bebam com um pouco de moderação, eles deixam um pouco abaixo da metade da caneca. Então, tudo absolutamente planejado, que chama atenção. Nessa cidade, segundo o repórter, não me lembro o número, mas acho que 95% da população é ateu. São ateus. São pessoas que não acreditam em nenhuma religião. Tanto é que os templos religiosos lá, eles não são abertos, em especial no domingo, que muitas religiões fazem seus cultos, lá eles abrem 1, 2 vezes por semana, são templos bonitos, antigos, mas não tem função. E alguém vai falar, puxa, mas que Deus injusto, né? As pessoas não fazem referência, não reverenciam, elas não o adoram, e mesmo assim ele dá todas essas possibilidades nessa cidade, nesta terra, na Noruega, nesse país e em outros países. Será que lá eles não pregam os ensinamentos de Jesus de forma muito mais efetiva que a nossa? Eles não vão a cultos, eles não leem sobre o Evangelho de Jesus, mas eles praticam o Evangelho de Jesus. Mas eles fazem acontecer na prática, na essência, o que Jesus nos ensinou. Claro que eu não estou evidenciando, claro que eu não estou concordando, e quem sou eu para concordar com alguém, ou colocando numa palavra melhor, eu não acho que seja o melhor caminho eles não adorarem, eles não buscarem a religiosidade, evidentemente que não. Mas não adianta a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, não adianta a gente ver as palestras espíritas, não adianta a gente ir aos centros, não adianta a gente tomar passe e o nosso comportamento não vir ao encontro dos ensinamentos de Jesus, ao encontro do que o Mestre nos trouxe. E há muitas sutilezas nisso. Alguém de nós pode dizer, não, mas eu procuro seguir a regra, E aí, de repente, a gente para num lugar que não pode, de repente a gente dá o nosso jeitinho, de repente a gente sai falando
de todo mundo criticando todo mundo, de repente, e aí a gente não segue o Evangelho de Jesus. Claro que lá nesses países em que a vida é mais tranquila, em que a qualidade de vida é melhor, devem ter situações iguais. Mas se toda a população, ou se a maioria da população pratica, faz o que o Mestre nos ensinou, claro que estão praticando o Evangelho de Jesus mais efetivamente. E aí é que a luz brilha. E aí é que nós somos a luz do mundo através dos nossos exemplos, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes. A gente pode achar que tudo isso é meio difícil de ser feito, mas a essência é simples. Me permitam ler aqui um texto, que é uma mensagem psicofônica recebida pelo Divaldo Pereira Franco, em novembro de 2003, no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Eu só vou ler o final, todo o texto é interessante. Procurem na internet, que vocês vão encontrar facilmente. Ele faz a psicofonia através do espírito de Bezerra de Menezes, que no final diz o seguinte: não revidar ofensas, manter a consciência do dever acima de quaisquer conjunturas, perseverar quando outros abandonam ou são vítimas de defecções, porfiar do bem comum e viver a caridade sob todos os aspectos possíveis, dominados pelo amor que deflui do incomparável amigo e benfeitor. Amigo e benfeitor estão com letras maiúsculas porque se referem a Jesus. São as diretrizes de ontem como as de hoje, ou seja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do nosso planeta. Mantende o espírito de paz, preservando os objetivos abraçados e, caso seja necessário selar vosso compromisso com testemunho, não titubieis. Cristo ou Mamon, todos sabem, vocês sabem, Mamon é como no Evangelho se refere aos bens materiais, ao dinheiro, Mamon. Cristo ou Mamon? É fácil eleger aquele, e aí mais uma vez com letra maiúscula, porque se refere a Jesus, que deu a sua pela nossa vida. Sua também tem letra maiúscula. A sua pela nossa vida, ensinando-nos mansuetude, retidão e paz. Meus filhos, é necessário que os atos confirmem as palavras e que o Espírito do Cristo, habitando em nós, seja a nossa resposta aos desafios do momento, trabalhando em favor do meio-dia da madrugada que começa, eu já explico isso, muita paz, que o Senhor nos abençoe. São os votos do servo, aí ele assina Bezerra de Menezes. Quando ele se refere que ele fala aqui que o meio-dia, em favor do meio-dia da madrugada, é que antes, no começo do texto, ele fala que a terra passa uma madrugada. Madrugada se referindo a uma situação que não é o sol que brilha, né? Que é uma situação complicada, que tem violência, que tem situações hediondas, que tem situações ruins, mas que nós estamos sobrevivendo isso. Que o meio-dia da madrugada está passando, ou seja, que nós já estamos na metade do nosso terror e não há como não admitir que a humanidade evoluiu muito. Mas há muita violência, há muito terror, há muito isso, há muito aquilo, tudo isso é verdade.
mas há mais pessoas honestas que desonestas. Há mais pessoas do bem que pessoas do mal. Há mais pessoas da paz do que pessoas da guerra. Há mais pessoas voltadas à caridade do que pessoas que não querem, que desprezam os outros. Talvez algumas situações se sobressaiam no nosso dia a dia e parece que o mundo está pior. Mas o mundo evolui tecnologicamente, o mundo evolui a passos largos em situações futuristas, em situações inimagináveis, em situações tecnológicas. E o próprio Evangelho diz que tudo isso faz parte de um processo da evolução e que essa evolução é acompanhada da moral, é acompanhada dos bons costumes, é acompanhada da caridade. Essa evolução chegará a nós no momento em que estejamos preparados. E como é que nós estamos ou vamos estar preparados? Quando a nossa luz, a luz de cada um de nós, brilhar acima de tudo. E como é o brilho dessa luz? Como é que isso acontece? Cada um de nós fazendo o que diz o Evangelho, empreendendo em nossas vidas, nos nossos momentos, nas nossas situações, o que Jesus nos deixou, o que Jesus nos ensinou. E vamos combinar, isso talvez seja mais simples, mais fácil do que possamos imaginar. Que no fundo, são situações, são cenas do nosso cotidiano que podem fazer toda a diferença, desde que estejamos atentos, estejamos focados na oração e na confiança do Evangelho de Jesus. Orai e vigiai, a máxima do Espiritismo. É estarmos absolutamente conscientes de que a nossa luz brilhando melhora o mundo como um todo. Não é possível, mas é possível influenciar a nossa comunidade, aos que nos rodeiam, as situações em que vivemos, os nossos lares, os nossos trabalhos, os lugares em que frequentamos. E isso já faz uma enorme diferença, porque a partir dessa pequena irradiação, a gente irradia o mundo como um todo. E se todo mundo fizer isso, a gente faz a grande transformação no nosso planeta, na nossa existência, para as gerações futuras. A gente vira uma cidade como aquela que eu citei no começo da Noruega. A gente vira um país, a gente vira um mundo absolutamente melhor. E, como diz Bezerra de Menezes, nós já passamos o meio-dia dessa madrugada. O caminho ainda é longo, existem muitas dificuldades, não é fácil, mas vamos fazer a nossa parte. Porque Jesus nominou, ele falou, vós sois a luz do mundo. O nosso espírito está preparado para fazer essa diferença. Cabe a nós estar atentos, vigilantes, para empreender em todos os momentos, em todos os acontecimentos da nossa existência, essa luz. Lembram-se da psicografia do Divaldo Pereira Franco? São coisas simples. É a gente ter calma, é a gente ter respeito, é a gente ter resignação, é a gente ter amor acima de tudo, fé no Evangelho que Jesus nos trouxe e, principalmente, colocar em nossa existência essas coisas simples. Convido a todos a lerem mais sobre esse tema. Vós sois a luz do mundo. Há uma farta disponibilidade de matérias, de artigos na internet e quanto mais estudamos, quanto mais nos aprimoramos, mais nos preparamos para estarmos atentos e vigilantes nas situações que nos acontecem. Então vamos mais uma vez
unir os nossos pensamentos, procurando colocar na nossa fronte a luz maior, a luz de Jesus, que nos sorri como a seus filhos que somos. E dessa forma, pedimos ao Pai para que nos proteja, para que nos mantenha com atenção e perseverança nas coisas do seu Evangelho, para que possamos brilhar como a luz que está prevista desde a criação do nosso espírito. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado por me darem a oportunidade de estar com vocês, mesmo desta forma remota, e até uma próxima oportunidade. Tchau.